Olá, tudo bem? O Agroexperiência de hoje está na Embrapa Hortaliças, em Brasília, e vai mostrar para você como a parceria público-privada tem desenvolvido produtos, inclusive 3 novas espécies de tomate para atender o mercado interno. Confira comigo. Embrapa Hortaliças é um dos 15 centros de produtos da Embrapa e tem como foco de atuação a pesquisa, desenvolvimento e inovação para a produção sustentável do campo, visando a eficiência e a competitividade do agronegócio de hortaliças. A unidade é reconhecida como um centro de referência no Brasil e no exterior, pela sua contribuição técnico-científica. Está localizada no Distrito Federal, na estrada que liga Brasília a Goiânia, capital de Goiás. Funciona em uma área de 1.204 hectares, onde estão instalados os campos experimentais de produção, os prédios administrativos, os laboratórios e os demais prédios de apoio, um total de 22 mil metros quadrados de área construída. Estamos aqui para falar de uma das hortaliças mais consumidas no Brasil e no mundo, o tomate. A produção, de acordo com o IBGE, supera 3,8 milhões de toneladas e ocupa uma área de 61 mil hectares. No entanto, muitas vezes a hortaliça ganha fama de vilã por causa da grande quantidade de agrotóxicos utilizados na cultura. Um dos focos do projeto de melhoramento genético de tomate da Embrapa Hortaliças é justamente gerar cultivares mais resistentes a pragas e doenças, e assim reduzir a quantidade de aplicações de produtos químicos. Pensando nisso, a empresa estatal de pesquisas fez vários estudos e criou novos cultivares, depois de firmar um contrato de cooperação baseado na Lei de Inovação, com uma empresa de sementes nacional. Na verdade, esse foi um projeto, em parceria com a empresa de sementes, a Agro5, dentro da Lei de Inovação Tecnológica, que permite, a empresa privada trabalhar conjuntamente com a Embrapa e ela ter exclusividade, no licenciamento desses materiais. Então são 3 materiais de tomate altamente produtivo, resistente às principais doenças que ocorrem em tomateiro, e a gente acredita que vai ter uma grande aceitação pelo produtor, porque são tomates produtivos, resistentes a doenças e de alta qualidade de frutos. Há quase 7 anos foi criada a lei que permite a parceria entre a Embrapa e empresas privadas para desenvolvimento de produtos. De acordo com o representante da instituição, as pesquisas ganham capilaridade por causa das condições que as empresas privadas possuem de espalhar a tecnologia por diversos estados do Brasil. As empresas elas não têm esse programa de melhoramento, elas não têm recursos suficientes para montar laboratórios, centros de pesquisa e principalmente não têm germoplasma, ou seja, não tem uma coleção de sementes para começar o trabalho. E a Embrapa dispõe de toda essa tecnologia, dispõe de germoplasma, então para a Embrapa é interessante, para a empresa é mais ainda, e para a Embrapa tem uma capilaridade muito grande desse material chegar ao consumidor, chegar ao produtor, que é o nosso público. A Embrapa sozinha ela não consegue fazer com que essa semente chegue a todos os rincões do país. Ele ainda diz que a missão da Embrapa é produzir pesquisas e não vender. As empresas nacionais são beneficiadas na concorrência com multinacionais.
já que a marca fica exclusivamente licenciada para comercializar o produto fruto dos estudos. A empresa ela quer exclusividade, ela quer ter o seu próprio material. E muitas dessas empresas, principalmente as pequenas empresas de sementes, as empresas nacionais, elas não têm essa capacidade técnica, né, de desenvolver materiais. Ela dependia e ainda depende desses materiais importados. Então essa semente entra no Brasil a um preço elevado, geralmente não são materiais mais adaptados, né? Então, com essa lei e, consequentemente, com essa parceria, a Embrapa junto com essas empresas, os dois têm a ganhar, né? A empresa de sementes que paga uma determinada quantia, a Embrapa desenvolve aquele material e ela tem um material top de mercado aí que coloca, então, no seu portfólio de comercialização. A empresa privada traz a demanda de como seria o tomate que eles desejam colocar no mercado. E a Embrapa desenvolve estudos para produzir a hortaliça. E foi nessa parceria que desenvolveram novas opções nos tipos Cereja e Santa Cruz. Tratam-se dos híbridos BRS Iracema, BRS Chiara e BRS Nagai, que chegam ao mercado no início deste ano. São dois tomates do grupo Santa Cruz, né? Mais ou menos próximo a esse fruto aqui, um pouquinho maior. E o terceiro segmento seria o Iracema, né? Que é um tomate tipo cereja, esse tomate tipo coquetel, né? Que é a nova febre aí do mercado, onde são comercializados em bandejas, né? Dando um valor agregado aí, principalmente ao produtor e, é claro, ao consumidor que tem um produto aí de melhor qualidade. O BRS Chiara é um híbrido do tipo Santa Cruz, longa vida e muito produtivo. Os frutos possuem firmeza média quando maduros e excelente sequência de pencas, além de rápido crescimento inicial. O BRS Nagai é outro híbrido do tipo Santa Cruz, mas possui frutos um pouco mais alongados. A cultivar destaca-se pela produtividade e possui tolerância a viroses. Já o BRS Iracema é um cultivar do tipo cereja. Os frutos são firmes, apresentam boa durabilidade pós-colheita e excelente sequência de pencas. Os híbridos fazem o mercado de sementes girar, já que no caso dos cultivos de tomate, o produtor terá que comprar sementes novas todos os anos. A Embrapa, né, ela tem parcerias com empresas de sementes, então essas empresas fazem a multiplicação dessas sementes e revendem. Na verdade, elas são parceiras da Embrapa, né? Então o que a Embrapa faz é desenvolver a tecnologia. A parte de produção e comercialização de sementes, ela é feita pelas empresas de sementes. A pesquisa durou 7 anos e a maior parte das pesquisas costumam levar esse tempo, pois no decorrer do prazo aparecem novas doenças e tipos de vírus. Então mais estudos devem ser feitos no sentido de corrigir estes problemas, para no final chegar a um cultivar resistente. As plantas, né, elas se alimentam, né, e se absorvem os nutrientes pela raiz, né? Então, aqui no nosso caso é feito apenas a irrigação por gotejo. A irrigação ela é feita no solo, não precisando molhar as plantas. Quando você molha muito as folhas, né, você cria um microclima muito interessante para os patógenos, para os micro-organismos, que a gente também não quer. Por isso que a gente tem esse controle aqui de apenas molhar o solo. O tomate sente bastante o excesso de água, né? Tomate é uma planta muito suscetível, né, às principais doenças, então ela, principalmente nessa época agora de chuva, tem uma incidência de doenças muito grande, né? Então, se o produtor aí não tomar cuidado com aplicações, né, de defensivos agrícolas, nesse caso o que a Embrapa tem feito é desenvolvendo cultivares resistentes a essas principais doenças. Com isso o produtor minimiza, né, diminui o controle, né, a aplicação desses defensivos. Mas realmente o tomate ele é bastante suscetível a essas doenças. No caso das hortaliças, o consumo geralmente é feito rapidamente. Por isso os cultivares devem ser plantados próximo da região que exige a demanda. A Embrapa desenvolve as pesquisas pensando nisso. Por isso a parceria com as empresas privadas faz com que estas sementes sejam testadas em diversos lugares do país. A lei de inovação foi um avanço nesta área, já que o Brasil é um país continental, com vários tipos de climas.
Os dois lados eles trabalham em conjunto, os dois lados se beneficiam, né? A Embrapa ela desenvolve um material aqui dentro, né, da unidade, aqui dentro do centro de pesquisa, nos seus laboratórios, nas casas de vegetações, dos campos experimentais, mas esse material tem que ser testado, avaliado em todas as regiões do Brasil. E aí entra um papel fundamental da empresa, que é colocar esse produto nas diferentes regiões, nas diferentes polos de produção, no caso do polo de produção do tomate, seja no Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina, seja no Espírito Santo, Minas, no Ceará. Então, a nível de produtor, ele testa esses materiais juntamente com os técnicos da Embrapa, da empresa de semente e o produtor. Eles avaliam esses melhores materiais naquela determinada condição. Então, aqueles materiais que sobressaem, que são mais produtivos, mais resistentes, que o produtor tem mais interesse, esses materiais são selecionados, eles voltam para a Embrapa faz os testes finais e aí coloca à disposição da empresa de sementes. O Agroexperiência de hoje aqui na Embrapa Hortaliças em Brasília vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos do intervalo e você continua a acompanhar a experiência em que a Embrapa Hortaliças criou 3 novos tipos de tomate. Uma grande tendência de mercado muito procurado pelos consumidores é o tomate rico em licopeno. Este poderoso antioxidante que combate os radicais livres, retarda o envelhecimento e pode proteger contra o câncer, inclusive o de próstata. O licopeno é um dos elementos que dá a cor vermelha ao tomate e pode também ser encontrado em menores quantidades na melancia, na goiaba, no morango e no mamão. Quanto mais intensa for a cor vermelha do tomate, mais rico em antioxidante ele será. O tomate do tipo italiano é o preferido para molhos e ketchups, por causa da sua cor mais avermelhada e o alto teor de açúcar. Já os fast foods preferem o tomate do tipo saladete, pois pelo seu tamanho ele preenche o pão totalmente. A moda gourmet do momento é o tomate do tipo cereja, aquele menorzinho. O mercado brasileiro ainda consome mais o tomate do tipo Santa Cruz. No caso específico, desenvolver um novo produto, né, uma nova variedade de tomate, ela tem que pensar primeiro no produtor, né? O produtor quer um material mais produtivo, né, claro, um material mais resistente a doenças, com isso ele tem um menor custo de produção, né, um material mais uniforme, enfim, ele está pensando em ganhar dinheiro. Então ele tem o máximo que ele possa produzir no menor custo. Então a Embrapa pensa nele como desenvolvendo cultivares mais resistentes a doenças, desenvolvendo um material mais firme, de melhor qualidade, que vai ter uma aceitação melhor. Mas a Embrapa também não pode esquecer das outras partes da cadeia, né? O atacadista, por exemplo, que é um tomate que resiste ao transporte, então esse tomate tem que ser firme, né? E o consumidor, por sua vez, que é um tomate com uma qualidade, aparência visual, né, muito interessante, um tomate vermelho e um tomate que tem gosto, né? Então nós temos que pensar no teor de sólido solúvel, nós temos que pensar no teor de licopeno e outras características de qualidade além da parte de pós-colheita. Dos híbridos desenvolvidos pela Embrapa, o BRS Chiara e o BRS Nagai são do tipo Santa Cruz. Este tipo de fruto é mais arredondado, a produção é maior, pois rende mais pencas por pé, além de frutos mais firmes e resistentes às principais doenças. Já o BRS Iracema é do tipo cereja e tem sido uma febre de mercado. É vendido por um preço maior e pelo alto teor de açúcar,
agrada o paladar das crianças. As sementes produtos da pesquisa têm valor agregado, pois são comercializadas levando o selo da Embrapa. Aqui é um programa, né, de melhoramento genético, tem que ter todo o controle necessário. Então, primeiro é com relação à chuva, né? Tomate é muito suscetível às principais doenças e a gente não quer que essas doenças ocorram aqui nesse estágio do programa de melhoramento. Então, com isso, as plantas são mais sadias aqui dentro. E com relação à tela, né, essa tela é uma tela antiafídica, ela controla, né, não permite que insetos, principalmente vetores de vírus, mosca branca, afídeos, né, pulgões, trips, que causam problema com viroses. Então o tomate também é muito suscetível a essas doenças. Então aqui a gente tem um controle quase que total em termos de doenças, tanto viróticas como bacterianas e fúngicas. A estufa onde ficam as mudas que vão gerar os híbridos é muito quente. Aqui estes vasos ficam protegidos de moscas, que podem trazer pólens diferentes e ainda são vetores de diversas viroses. Isso também tem todos os cuidados de critérios, né, de escolha de local de produção, época de produção, toda a parte de controle de qualidade a nível de doença, evitando também misturas de outros pólens, de outros materiais, para você ter realmente uma semente padrão, uma semente característica daquela cultivar e uma semente de alta qualidade, no aspecto genético, fisiológico, sanitário e físico. Da época em que se planta até o momento da colheita, são mais ou menos 90 dias. As plantas ficam aos pares para que possam serem feitas as combinações dos híbridos. Você tem que escolher, né, selecionar os pais, né, no caso o pai e a mãe, e você então fazer esse cruzamento com o qual você permite então trazer as características tanto do pai e da mãe, então, aquelas características que você tem interesse, por exemplo, produtividade, resistência a pragas, doenças, qualidade de frutos. Então você une, né, características do pai e da mãe nessa combinação, você origina então o produto final, que é o híbrido de tomate. Como que é feito o cruzamento? Como que se mistura um no outro para dar o produto? Na verdade, isso é feito a nível de flor, né? É uma coisa bastante criteriosa, cuidadosa. Você tem que ter técnicos bem preparados, né? Onde você então escolhe as melhores plantas, você mascula a flor, ou seja, você elimina a parte masculina da flor feminina, no caso, e você traz isso no pólen do seu progenitor masculino, no caso o pai. É uma técnica bastante importante, mas tem que ser bastante cuidadosa para você não ter problema com misturas de variedades. Os pés de tomate são divididos em 3 tipos: determinado, semideterminado e indeterminado. A tendência de produção tem se direcionado para o lado do tipo determinado e semideterminado. Esse é o tomate indeterminado, é o tomate mais comum, né, que o produtor ele necessita, né, desse tutoramento, desses amarrios, né? Isso faz com que o custo de produção seja muito elevado, né? Tanto os amarrios, desbrota, as estacas. Então a tendência hoje, nós estamos desenvolvendo tomates de porte mais baixo que não necessitam desse tutoramento e do amarrio, diminuindo assim o custo de produção para o produtor. Esse tomate mais baixo é o determinado e o semideterminado. Qual que é a diferença entre os dois? O determinado é aquele tomate rasteiro que geralmente é utilizado para tomate para processamento, fabricação de ketchup, molho de tomate, né? E o semideterminado ele é então aí um meio caminho aí do determinado e indeterminado, que não necessita o estaqueamento também. Outro projeto interessante da Embrapa Hortaliças são estes tomates desenvolvidos para que possam ser cultivados em vasos. A intenção é ter uma planta que possa servir de enfeite para a casa. Esse, na verdade, é um tomate ornamental, né, que a Embrapa Hortaliça desenvolveu, e a ideia é ter esse tomate sendo cultivado na sua casa, seja nas janelas do apartamento, na varanda, enfim, que a dona de casa, né, ou qualquer um pode cultivar aqui. E diariamente ele vai coletando, vai colhendo o seu tomate, fazendo sua própria salada. Um tomate sadio, né, sem problema nenhum. É um tomate que dá uma carga bastante interessante, ele bastante compacto, né? E é, na verdade, uma brincadeira
nossa, né, mas que tem feito bastante sucesso, né? O nome dele é Finestra, italiano significa janela, exatamente por isso, para ele ser cultivado, né, num ambiente externo aí da sua casa ou do seu apartamento. Este novo tipo de cultivar ainda vai ser colocado no mercado. Normalmente, pimentas são plantadas como ornamentos. Os avanços tecnológicos têm dado velocidade ao direcionamento das pesquisas. Estudos que antes só eram feitos depois de esperar os 90 dias para colher o fruto, hoje podem ser feitos já no momento em que nasce a primeira folha da muda. As informações necessárias à pesquisa estão todas no DNA, que pode ser colhido nesta fase inicial de vida da espécie. Os avanços tecnológicos em informática e equipamentos têm ajudado bastante na melhoria genética. E quem vai explicar isso pra gente é o Getúlio Silva, ele que é analista de pesquisa aqui do Sebrae. Getúlio, me explica melhor como isso acontece e como ajuda no andamento mais rápido das pesquisas. Quando a gente faz a análise genética desse material, a gente tem, por exemplo, faz a extração do DNA, é colocado no termociclador e depois faz o sequenciamento. Então a gente consegue ver a sequência genética daquele material e pode comparar e identificar o gene onde está expressando uma resistência a uma doença. Então, vários fatores a gente observa pelo gene e utiliza marcadores moleculares. É bem mais fácil porque a gente consegue identificar uma planta resistente desde o início, quando ela é ainda jovem. Não precisa esperar o fruto ou um período em que a doença atinja essa planta, a fase de incidência da doença. Então isso apressa o trabalho de vocês. O que esperaria o fruto crescer, várias plantas, aqui não. Você já sabe na genética dela inicial e aí você pode separar antes. Então, quantas vezes isso acelera o trabalho final? Isso acelera acho que umas 3 a 4 vezes mais, porque a gente precisaria esperaria todo um processo. Por exemplo, durante um ano a gente só teria o resultado no outro ano. E com a ideia dos marcadores moleculares, a gente pode, no mesmo ano, a gente já seleciona aquelas plantas. Além de contar com um grande número de plantas, que você teria que analisar de uma outra forma, e com marcadores moleculares é bem mais fácil essa análise. E como é que esses equipamentos, tem mais alguns outros equipamentos que podem estar ajudando as pesquisas? Como é que a tecnologia tem avançado isso aí? O equipamento, por exemplo, que nos ajuda bastante aqui é o sequenciador genético. É esse que porque ele nos dá as sequências genéticas, né? Então esse aí é que dá os resultados para a gente, que dá para a gente analisar bem esses valores, né? Bom, pessoal, o Agroexperiência fica por aqui. No programa de hoje você acompanhou a experiência da Embrapa juntamente com empresas privadas para a criação de novas espécies de tomate que atendam às demandas do mercado privado. Voltamos numa próxima oportunidade. Até mais!